Saudações a todas, a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o lugar e a hora em que você se encontra. Estamos meditando a carta aos Romanos. Vamos tomar o capítulo 7º, no versículo 9. Já entramos por aí, voltamos um pouco, lá está escrito, Paulo escrevendo, diz: outrora eu vivia sem lei. Então, sabemos que Paulo vai refletindo, meditando, escrevendo o que ele reflete, frases concisas, frases incisivas, frases às vezes difíceis de serem compreendidas imediatamente, às vezes um raciocínio que não é muito claro, ou que é claro, mas que nós não percebemos o alcance. Outrora eu vivia sem lei. A que ele se refere? Ele vivia sem lei. Então, os comentaristas costumam dizer desta passagem que este eu não é um eu individual, é um eu coletivo. Ele está falando da humanidade toda. Mas também podemos interpretar como ele falando de si mesmo, enquanto ele faz parte da humanidade. E não se trata só de indivíduos colocados no mesmo lugar, mas se trata da natureza humana. A natureza humana, o ser humano na sua natureza. Outrora eu vivia sem lei. Se a gente vai lá para o Gênesis, Paulo deve ter o Gênesis na memória neste momento, quando os primeiros pais estavam no paraíso. Então há um momento inicial, antes do pecado original, em que tudo era bom, a vida paradisíaca, a vida da perfeição, da criação de Deus. Naquele momento não havia lei. Mas, sobrevindo o preceito, o pecado reviveu e eu morri. Sobrevindo o preceito, se pensamos no paraíso, houve um momento então que apareceu um preceito. Você não vai comer dos frutos da árvore da vida que está no meio do paraíso. Certo? Compreendido? Sim. Tá. Caso isso aconteça, você morrerá, vocês morrerão. Sobrevindo o preceito, o pecado reviveu. O pecado tomou vida, tomou força. E eu morri. Então aqui Paulo tem esta visão de que o pecado entra pela lei, porque a lei revela o erro, revela o que não pode, revela o que é proibido no caso. E então eu morri. Aquilo que foi feito para dar vida acabou produzindo a morte, é o que ele está dizendo. O preceito em si, ele já disse anteriormente, que a lei não é má e a lei não é pecado, mas é por meio dela que o pecado entra. Esse pecado, aqui também, ele fala, eu vivia sem lei, o pecado reviveu. O pecado, P maiúsculo, é uma entidade, é alguém, é um ser existente, este pecado que age e provoca a morte. Verificou-se assim que o preceito dado para a vida, então não toque na árvore porque senão você vai morrer. Então o preceito é para que você não morra. O preceito dado para a vida produziu a morte. Paulo está olhando o preceito, está pensando a lei. No caso dele, a Torá. Esta Torá foi dada para a vida e o resultado está sendo a morte. Pois o pecado aproveitou a ocasião e, servindo-se do preceito, me seduziu e por meio dele me matou. E de fato é assim. Se
a astúcia do pecado com P maiúsculo. A serpente era o mais astuto de todos os animais da terra, diz a Bíblia. O que faz a serpente? A serpente, ao se aproximar da mulher, faz uma pergunta. E nesta pergunta está o veneno. A serpente faz a pergunta: então é verdade que Deus proibiu vocês de comerem dos frutos de todas as árvores do paraíso? Veja, há um preceito. Você não pode comer o fruto desta árvore, a árvore da vida que está no meio do paraíso. A pergunta: Deus proibiu vocês de comerem de todas as árvores? Veja como o pecado, o demônio, aproveitando-se do preceito que dizia não desta árvore para proteger a vida, ele introduz a morte. Não é verdade. Não é verdade que Deus proibiu comer de todas as árvores do paraíso. Mas a pergunta já deixa um rastro de desconfiança, de má vontade. O ser humano criado é um ser humano que tem inteligência e vontade livre. Assim Deus o fez. E tem sentimentos. Naquele momento pode surgir, na mulher e no homem, pode surgir um sentimento de Deus proibiu de comer os frutos. Vem um questionamento que não tem fundamento e um questionamento que gera um certo mal-estar no relacionamento dos primeiros pais com Deus, que é o que o demônio quer. O demônio tem, por definição, dividir. É o diabo que divide. E é o que ele está fazendo, introduzindo a divisão entre o ser humano e Deus. Aproveita-se do preceito e, a partir do preceito, cria uma situação que não é verdadeira. Deus não proibiu comer das outras árvores. Aí me vem a pergunta: mas então por que proibiu esta? Não proibiu esta já. Então, e me esqueço das outras. E me sinto mal porque ele proibiu esta também. Aí veja, as coisas começam a mudar. Isso é muito comum entre nós. A pequena pergunta que introduz um veneno junto com uma malícia que vem junto. A mulher viu que o fruto era bonito e saboroso. Pegou e comeu. Me seduziu e por meio dele me matou. Então, apenas nascidos, livro dos Provérbios, apenas nascidos deixaram de ser. Apenas começando a vida já perderam a sua existência. Morreram. Me seduziu e por meio dele me matou. Aí o pecado introduz a morte. De modo que a lei é santa, e santo, justo e bom é o preceito. A lei que diz não comerás desta árvore é santa. Portanto, uma coisa boa se transformou em morte para mim? Pergunta ele. Não, a coisa boa não se transformou em morte. Foi o pecado que, para se revelar pecado, produziu em mim a morte através do que é bom. Para um pouco, São Paulo. O pecado produziu em mim a morte por meio daquilo que é bom. Esta é a força do pecado, a ironia do pecado, que é o demônio. Não é o meu pecadinho de cada dia, que às vezes não é tão pecadinho, mas não é isso. É a força, uma força que penetra a nossa natureza, que aparentemente é mais forte do que a nossa natureza, que nos leva para a morte, mesmo por meio daquilo que é bom.
Exatamente. Todo o argumento de Paulo depois vai ser: você vai se gloriar naquilo que você fez de bom, que era bom, e atribui a si mesmo a glória daquilo que foi feito. A tentação levou os primeiros pais à desobediência. No momento da história humana, alguém tomou uma decisão errada. Isso que aconteceu. Desobedeceram. Se comerem do fruto, vocês serão iguais a Deus, podendo distinguir entre o bem e o mal. Esta vontade de ser você o centro da história, ser você aquele que dirige tudo, é que faz com que o pecado penetre na sua vida por meio do que é bom. Por meio daquilo que é bom, você se gloria, se sente o Deus único e verdadeiro e inverte todos os valores.